Olá pessoal, eu sou o André Vieira e esse é meu vídeo de inscrição para a monitoria voluntária do componente Habilidades Médicas 6. Eu já vou falar um pouco sobre infarto agudo do miocárdio. Em relação à definição do infarto agudo do miocárdio, ou IAM, a gente vai ter uma isquemia do músculo cardíaco causada por uma oclusão, seja ela parcial ou total, da artéria coronária. E o tipo mais comum para essa obstrução vai ser a formação de um trombo a partir da instabilidade de uma placa aterosclerótica. E a partir dessa oclusão, seja ela total ou parcial, a gente vai ter redução do fluxo sanguíneo, diminuição do aporte de oxigênio e de outros nutrientes e com consequente isquemia e necrose celular, ocasionando a morte do tecido miocárdico. Em relação aos fatores de risco, a gente vai ter tabagismo, hipertensão, dislipidemia, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, diabetes, estresse, depressão e ansiedade. E aí, como eu disse, o tipo mais comum é a partir da formação de um trombo por instabilidade de uma placa aterosclerótica. Mas a gente também tem outros tipos, como uma oferta e demanda de oxigênio desequilibrada, como o tipo 3 que está relacionado à morte súbita, o tipo 4 que está relacionado à intervenção percutânea, como uma complicação após a intervenção percutânea, e o tipo 5 que está relacionado à cirurgia de revascularização miocárdica, também como uma complicação desse procedimento. Em relação ao tipo mais comum, a gente vai ter a erosão de uma placa e esse trombo ele pode ser suboclusivo e aí a gente vai ter uma entidade que a gente chama de angina instável, onde por conta dessa suboclusão não vai ter morte celular propriamente dita, então a gente não vai ter elevação dos marcadores de necrose miocárdica. Ou a gente pode ter um trombo oclusivo. E essa oclusão ela pode ser persistente e aí a gente vai ter um IAM com supra do segmento ST ou pode ser reperfundido de forma espontânea e a gente não vai ter elevação do segmento ST. Em relação à elevação do segmento ST, a gente pode olhar aqui na imagem o ponto J. Ele vai ser um ponto mais importante para a gente olhar essa elevação do segmento ST. E aí, para a gente considerar uma elevação do segmento ST, nas derivações do plano frontal e nas precordiais à esquerda, a gente precisa ter uma elevação maior do que 1 milímetro. Nas derivações precordiais de V1 a V3, a gente vai depender do sexo e da idade do paciente. Mulheres, a gente precisa ter uma elevação maior do que 1,5. Homens maiores do que 40 anos precisa ter uma elevação maior do que 2 milímetros. E homens menores de 40 anos precisa ter uma elevação maior do que 2,5 milímetros. E a partir disso, aí sim a gente vai considerar um supradesnivelamento do segmento ST. E além disso, também não pode ter um supra isolado. Precisa ter em derivações contíguas, ou seja, derivações que fazem parte de uma mesma parede, como a gente pode ver aqui no exemplo. A gente tem um supradesnivelamento do segmento ST na derivação D2, D3 e AVF. E com isso, elas fazem parte de uma mesma parede, que é a parede inferior. Então, a gente pode considerar esse um infarto com supradesnivelamento do segmento ST em parede inferior. Além disso, a gente também tem alterações eletrocardiográficas que são equivalentes a um IAM com supra, como um bloqueio de ramo esquerdo novo, um supra de AVR, um padrão de Wellens e um padrão de Winter. Em relação ao quadro clínico, o paciente ele vai ter uma dor torácica retroesternal que pode irradiar para ambos os braços, pode irradiar para a região epigástrica, pode irradiar para a mandíbula e é uma dor com sensação de peso, de aperto do tórax e além disso pode estar relacionado a tontura, sudorese excessiva, palidez, desmaio, agitação e além disso a gente também tem os sintomas atípicos ou equivalentes anginosos, que pode estar muito presente em mulheres, pacientes portadores de diabetes ou pacientes com doença renal crônica. E pode vir associado a uma dor torácica ou pode vir de forma isolada, sem a dor torácica. E mesmo assim a gente tem que ter um alto nível de suspeição para pensar em síndrome coronariana aguda. E os sintomas são dispneia, dor epigástrica, dor na região cervical e mandíbula, dor nos membros superiores, náuseas e vômitos, palpitações e síncope. Além disso, a gente também precisa classificar o paciente em relação ao KIRP,
Para isso, a gente precisa fazer uma ausculta pulmonar desse paciente e classificar o paciente de QLIP 1 a 4. Isso vai ter um impacto em relação a algumas partes do tratamento que a gente vai ver mais lá para frente. O paciente QLIP 1 é um paciente sem sinal de congestão. O paciente QLIP 2 é o paciente que ele tem uma congestão leve, principalmente ali nas bases até terço médio do pulmão, e na ausculta cardíaca pode apresentar B3. O paciente QLIP 3 é o paciente que tem uma congestão grave, é um paciente que está em um franco edema agudo de pulmão. E o paciente QLIP 4, além desse edema agudo de pulmão, é um paciente que está evoluindo com um choque cardiogênico. A gente também precisa classificar o paciente de acordo com alguns scores, e aí vai depender do tipo de infarto que o paciente está tendo e do que a gente quer avaliar para esse paciente. A gente tem o principal, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, que é o score HORD, que é para ver a probabilidade desse paciente ter um evento cardiovascular. E aí a gente vai levar em consideração história, o eletrocardiograma, a idade, os fatores de risco e se teve ou não elevação da troponina e quanto foi. E a gente também tem o time RISC, que vai avaliar para a gente mortalidade. Em relação ao manejo do nosso paciente, então chega para a gente um paciente com uma dor torácica aguda. A gente precisa ter um alto nível de suspeição de uma síndrome coronariana aguda e de seus diagnósticos diferenciais. Então a gente precisa ter uma história clínica bem detalhada, um exame físico bem feito, ter um eletrocardiograma em menos de 10 minutos, solicitar a troponina e aplicar o score HORD, que foi o que eu comentei anteriormente. Para o paciente com menos de 6 horas de dor, que tem um eletro normal e que tem uma troponina abaixo do ponto de corte, a gente vai solicitar uma nova troponina ultrassensível para esse paciente em 1 hora. E aí, se a gente não tiver variação dessa troponina, o paciente melhorou da dor e o paciente tem um score HORD menor ou igual a 3 e os outros diagnósticos diferenciais foram excluídos, esse paciente ele vai para uma reavaliação ambulatorial. Se o paciente tiver mais do que 6 horas de dor, um eletro normal, troponina abaixo do ponto de corte, ou seja, normal, o paciente melhorou da dor e o HORD score está menor ou igual a 3 e os outros diagnósticos diferenciais também foram excluídos, esse paciente vai para uma reavaliação ambulatorial. Agora, se esse paciente teve um eletrocardiograma anormal e ou uma troponina acima do ponto de corte, a gente precisa dosar novamente essa troponina, porque nem toda troponina elevada significa um IAM. Então a gente precisa ver se essa troponina vai curvar, ou seja, que aquele miocárdio está sofrendo agudamente naquele momento. Então a gente vai solicitar uma nova troponina em 1 hora. Para os serviços que a troponina ultrassensível não está disponível, a gente pode lançar a mão de 2 artifícios. Ou solicitar um outro tipo de troponina, seja qualitativa ou quantitativa, e aí vai ser em 3 a 4 horas, ou a gente pode solicitar um ecocardiograma transtorácico, onde a gente pode ver algumas alterações como áreas de hipocinesia ou acinesia de parede. E aí, chegando a essa nova troponina, se ela não tiver variação, ou seja, se ela não estiver curvando, não estiver aumentando, o paciente melhorou a dor e tem um HORD score menor ou igual a 3, esse paciente vai para reavaliação ambulatorial. Agora, se esse paciente não curvou troponina, mas mesmo assim tem um diagnóstico duvidoso ou um HORD score maior do que 3, esse paciente vai para uma estratificação não invasiva. Agora, se esse paciente ele teve elevação da troponina ou alteração no eco transtorácico, como as alterações que eu falei de parede, esse paciente ele precisa de uma internação hospitalar. E se for um paciente com uma síndrome coronariana de muito alto risco, aqueles pacientes que fazem angina refratária, que não melhora, instabilidade hemodinâmica ou elétrica, edema agudo de pulmão ou fazem supra de ST transitório, esses pacientes precisam de uma abordagem invasiva imediata, precisam ir para a sala de hemodinâmica para o cateterismo. Em relação ao tratamento do nosso paciente, a gente precisa fazer o MOV para o nosso paciente, então monitorizá-lo, oferecer oxigênio suplementar se necessário, sendo que o alvo de saturação para esse paciente é maior do que 94%, solicitar o acesso venoso e um eletrocardiograma em até 10 minutos para o nosso paciente. A gente também precisa fazer dupla antiagregação plaquetária, primeiro com uma S, dose de ataque de 300 mg, seguido de 100 mg de manutenção, e um segundo antiagregante plaquetário, que é o inibidor da P2Y12,
sendo que o principal é o clopidogrel, e a dose de ataque do clopidogrel vai depender. Se o meu paciente ele não vai fazer trombólise, ou ele não vai fazer trombólise, ou ele vai ser elegível para trombólise, eu vou fazer 300 mg de dose de ataque. Se meu paciente ele vai para a sala de hemodinâmica, eu vou fazer 600 mg de dose de ataque. E se meu paciente tem mais do que 75 anos, eu vou fazer 75 mg de dose de ataque. Ou, dependendo do serviço, eu posso ter outros tipos de segundo antiagregante plaquetário, como o prasugrel e ticagrelor. Então, eu preciso anticoagular o meu paciente, e o principal anticoagulante que a gente pode utilizar é a enoxaparina, e a dose vai ser 1 mg por quilo subcutâneo 2 vezes ao dia. Ficar atento ao clearance de creatina do nosso paciente. Se tiver entre 15 e 29, a gente vai utilizar a dose de 1 mg a quilo uma vez ao dia. E se o paciente tiver mais de 75 anos, a nossa dose também vai mudar para 0,75 mg a quilo subcutâneo 2 vezes ao dia. A gente também pode utilizar beta-bloqueadores que vão diminuir a demanda miocárdica de oxigênio, então o tecido ele vai sofrer menos, vai isquemiar menos, e a frequência cardíaca alva vai ser de 60 batimentos por minuto. O beta-bloqueador e o nitrato, que eu vou falar mais pra frente, eles não mudam mortalidade. Então a gente sempre tem que ficar muito atento às contraindicações dessas medicações. As contraindicações do beta-bloqueador são hipotensão, presença de choque cardiogênico, presença de congestão pulmonar. Então o paciente, a partir de QLIP 2, não pode tomar beta-bloqueador, ou presença de bloqueio atrioventricular. E os nitratos, eles vão controlar também os sintomas anginosos do nosso paciente. A gente também tem que ficar de olho nas contraindicações. Se o paciente fez uso de sildenafila nas últimas 24 horas ou tadalafila nas últimas 48 horas, não pode usar. Paciente que apresenta IAM de VD ou hipotensão também não podem usar. A gente também precisa utilizar, dentro das primeiras 24 horas para o nosso paciente, a gente precisa utilizar IECA e estatina de alta potência. O IECA ele vai impedir o remodelamento cardíaco, vai impedir que mais na frente esse paciente evolua com insuficiência cardíaca, e aí a gente precisa utilizar o IECA o mais rápido possível nessas primeiras 24 horas. E além disso, se o paciente tiver intolerância ao IECA, a gente pode utilizar o BRA, mas o mais indicado é o IECA. E a estatina de alta potência vai reduzir a mortalidade e a taxa de recorrência desse evento. E as estatinas de alta potência que a gente tem vai ser a rosuvastatina ou a torvastatina. Na impossibilidade de usar essas duas, como boa parte dos serviços não tem, a gente vai utilizar a simvastatina, mas ela não entra como uma estatina de alta potência. Se o paciente ele tiver um infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST, esse paciente ele vai precisar de uma terapia fibrinolítica, que a gente não vai entrar aqui na aula, principalmente por causa do tempo. Obrigado.